Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos a segunda parte e última parte da modificação do meu BMW. Como podem imaginar, ficou feito, senão não seria a última parte. Mas hoje temos então a última parte e não vou dizer mais nada, vamos passar então à intro. Ora bem, intro feita, o que é que eu tenho a dizer? Foi um trabalho meio complicado, não porque o pessoal que trabalhou comigo foram espetaculares, o Micael é um gajo top, super contente com ele, MS Power. Eu vou deixar os links dele abaixo, se alguém tiver a pensar fazer algo do género, falem com ele, o gajo é do melhor que há, mas porque, como eu disse no primeiro vídeo, o meu software que estava no meu BMW era mais atualizado, digamos assim, que os BMWs que já tinham sido feitos até agora. E isso causava um problema porque a BMW tinha alterado onde estavam os limitadores, digamos assim, de potência do carro. Isso causou com que demorasse mais tempo do que o desejado. Uma coisa destas, por norma, eu vou estar aqui a mandar ao ar, mas por norma pode demorar para aí 2 dias a fazer. Vá. E nós, por causa deste descobrir e não descobrir, e descobrir, não descobrir, descobrir, não descobrir, andamos nisto quase um mês. Conclusão, está feito. Volto a dizer, o Micael é o maior, não teve nada a ver com falta de qualidade, falta de profissionalismo, nada a ver. Foi mesmo uma situação de tentar encontrar onde é que estava o problema no software, digamos assim. Pronto. Encontrado, flashado no carro, top. Andei um dia com ele, isto foi feito ontem e hoje foi ao banco de potência, como podem estar a ver agora. E estou bastante contente com os resultados. Como vocês sabem, um Stage 1 num 330 é para quem anda dentro destas coisas, para quem investigou, para quem navegou na net e foi à procura dos valores esperados. São números muito redondinhos, 400 cavalos e 700 Nm de binário. Ora bem, eram números que eu estava mais ou menos à espera. Todos os carros são diferentes, depende das condições, depende da gasolina, depende de mil e uma coisas. Portanto, eram números indicativos. Podia dar um bocadinho abaixo, um bocadinho acima. Números indicativos. O que é que aconteceu? O meu carro, como viram no primeiro vídeo, já tinha dado valores mais altos, muito mais altos, do que o expectado para um carro stock. Portanto, era lógico, entre aspas, que os valores finais fossem também mais altos. Não era algo que eu tivesse à espera, honestamente. Eu pensei, mesmo, que o carro iria ter mais ou menos os cavalos que eu já vos digo, mas iria ter menos binário. Isto porquê? Porque depois nos mostradores do próprio carro é isso que ele marca. Aquilo é estranho, aquilo marca mal. Não sei porquê. Mas depois vamos então ao banco de potência para confirmar valores e aí sim temos a certeza dos valores. Fazemos vários testes, não fazemos só um, fazemos vários e temos a certeza dos valores. E, como podem estar a ver pela imagem agora, os valores foram muito acima do esperado. 700 Nm passou para 780 e coisa, não me lembro ao certo ao Nm, mas 780 e coisa, portanto quase 100 Nm a mais do que o valor expectável. Epá, é muito binário. Eu só vos digo que é um carro que passou a ser meio assustador de conduzir, pelo menos a fundo, não é? Quando vocês cravam o pedal, porque ele, como tem um motor elétrico, a curva do binário basicamente é o tempo todo. A partir das 1500, 1750 rotações, o binário mantém-se quase estável até ao final das rotações do motor, das RPMs, não é? Portanto,
é uma coisa, pá, é incrível, incrível, incrível a maneira como o carro puxa. Os cavalos, estava expectado 400, ficou com 420. Os 420 é mais ou menos o que marca naquele dial que eu disse que o carro falha um bocadinho. O binário não. O binário ele lá marca tipo 600 e qualquer coisa. Ou seja, entre 560 e 700. Entre 560 e 760? Não sei. É por aí. Marca o número mal, porque aquilo depois tem só 4 números e marca entre os dois últimos. Portanto, sabe-se lá o que é. Conclusão. Tem mais binário do que aquilo que marca, portanto devia encher a barra toda, não é? Não acontece. Não interessa, por acaso, o que me interessa a mim é o banco de potência. O banco de potência é neutro, não é algo que a BMW configura, é neutro para todos os carros, portanto é algo que eu considero números o mais aproximados do real possível e é por esses números que eu me guio. Portanto, o que é que podem esperar de um Stage 1 no vosso 330e? 400 cavalos, 700 Nm de binário, se tiverem o motor terminado em B, como alguém, falta-me o nome, ou o nick, como alguém comentou no vídeo anterior, e muito bem, o motor B é um motor que vem do 330i, que é down-tuned do 330i. O motor que tem a terminação em A é um motor que vem do 320i. Ou seja, o mesmo carro tem duas motorizações diferentes. Se é que me faço entender. Ou tem dois blocos diferentes. Pronto. E a terminação B é a terminação que consegue ir aos 400 cavalos, 700 de binário. A terminação A não consegue ir a valores tão altos. Tive sorte, calhou-me a B. Já percebi que é um bocado random, portanto, deve ser o motor que eles têm disponível naquele dia lá no caixote dos motores e metem. De qualquer forma, estou muito contente com o trabalho, ficou impecável o carro, não fica... Como é que eu ia te explicar? Há carros que eu já conduzi que são afinados, não é? Que têm um Stage 1, um Stage 2, ou seja o que for, e ficam meio brutos a conduzir. Se vocês, falando do 330e especificamente, conduzirem em modo híbrido, pouco notam a menos que pisem mais de metade do acelerador. Até lá fica dócil, tranquilo, mais de metade do acelerador. Ok, aí nota-se que tem um binário fora do comum, digamos assim. Se meterem extra boost, aí então é parvoíce total. E aí eu sugiro bons pneus atrás, porque são obrigatórios. Ele começa a derrapar em mudanças que não é normal perder tração. Portanto, pronto, esta saga está terminada. Mais uma vez, agradecer ao Micael pelo excelente trabalho, pelo excelente acompanhamento. Eu sou fotógrafo, não sou mecânico, sou apreciador de automóveis, mas não sou mecânico de todo. Vou aprendendo aqui e ali e ele fez questão de me ir explicando. Eu mandava-lhe questões, ele explicava-me porque é que era assim, porque é que era assado. Epá, incrível. E estou super contente, recomendado. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Não se esqueçam também de visitar os links do Micael MS Power abaixo. Se quiserem um 330e impecável ou outro carro qualquer, obviamente, ele trata de muito mais carros, falem com ele, pá, é o gajo certo para tratar da vossa reprogramação e não só, falem com ele. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo, desta vez não sobre fotografia, mas sobre outra coisa, e espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.